Uma tragédia e uma barbaridade que reflete a elite de Santa Catarina. O que aconteceu com o cão Orelha? Vamos destrinchar todos os detalhes desse crime terrível aqui no Meteoro Brasil. Quem vai trazer pra gente essa notícia é o Pedro Zambarda, no plantão do Meteoro. Ai, Sofia. Pedro, é um troço absurdo, absurdo o que aconteceu com esse cão. E infelizmente uma coisa que é comum, né, Sofia? A elite sendo a elite, animais sendo agredidos. Tem um texto de uma militante feminista que a minha amiga Erika Caramelo me enviou, que eu resolvi também trazer anexo da Maria Beatriz Fonseca, a gente vai ler no final do corte. Mas vamos trazer primeiro o resumo do G1 e depois eu vou trazer aí as informações dos portais. Vamos lá. De um cachorro tem mobilizado moradores de Praia Brava, no norte de Florianópolis, e até celebridades. O Orelha era um cachorro conhecido e cuidado pelos moradores da região. Ele tinha cerca de 10 anos e era considerado um dos mascotes do bairro. Segundo relatos, o cachorro estava desaparecido. Dias depois, foi encontrado caído e agonizando por uma das pessoas que cuidavam dele. O cãozinho foi levado a uma clínica veterinária, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou passar por eutanásia. A Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Proteção Animal e identificou ao menos 4 adolescentes suspeitos de envolvimento nas agressões. Moradores, ONGs e protetores independentes seguem pedindo justiça por Orelha. O caso reacendeu o debate de maus tratos a animais e a responsabilidade coletiva pela proteção deles. A Sofia Pontes explica no G1 o que se sabe até agora sobre o caso. Acesse e acompanhe. Sofia, desculpa ser gráfico, quem tem gatilho com violência com animal, cuidado com o que eu vou falar, tá? Mas ele foi agredido na cabeça, tá, gente? Foi uma coisa terrível. A CNN fez um resumo dessa questão toda, o que se sabe sobre o caso da morte do cão Orelha em Praia de Santa Catarina. A polícia segue investigando o caso para identificar a autoria das agressões que provocaram a morte do animal comunitário. Ele não tinha um único dono, tá, gente? Ele era cuidado coletivamente pelos moradores ali do norte de Florianópolis, por maus tratos. Reportagem da Júlia Farias. Polícia Civil de Santa Catarina segue investigando. Aliás, os pais dos jovens identificados foram indiciados, o que é o correto, tá, Sofia? A gente tem que responsabilizar os responsáveis por esses menores de idade de terem cometido esse absurdo. Polícia Civil de Santa Catarina segue investigando, com apoio do Ministério Público do Estado, a autoria das agressões que provocaram a morte do cão Orelha, animal comunitário que morreu por maus tratos em Praia Brava, no norte de Florianópolis. Na manhã desta segunda-feira, a polícia realizou uma ação para investigar o caso, com o objetivo de cumprir 3 mandados de busca e apreensão nos endereços dos suspeitos pelas agressões. Além do caso do cão Orelha, a polícia ainda investiga o segundo caso envolvendo um cão caramelo, que teria sido levado ao mar no colo de um adolescente, mas conseguiu sair do local. Tentaram afogar o segundo cachorrinho. Operação e investigações. Segundo a polícia, os agentes tinham o objetivo de cumprir 10 mandados de busca e apreensão em endereços investigados pelas agressões. As investigações começaram após uma denúncia de que um grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus tratos do cachorro, que também foi encontrado ferido e precisou passar por uma eutanásia, procedimento também conhecido como morte assistida. De acordo com a polícia, o caso confirmado a suspeita de autoria dos adolescentes, relatório das investigações vai ser encaminhado à delegacia especializada no atendimento de adolescente em conflito com a lei, em razão da idade dos envolvidos. Coação. Em razão das agressões, os agentes também apuram suposta participação de um pai e de um policial civil que teriam coagido uma testemunha. Segundo o delegado Ulisses Gabriel, um dos mandados está relacionado a um indivíduo que teria coagido uma testemunha ao longo da investigação policial. Na ação de hoje, a polícia tinha o objetivo de localizar uma possível arma de fogo que teria sido usada para ameaçar uma testemunha. O objeto não foi localizado. Além do mandato para tentar localizar a arma, a polícia também cumpriu buscas em endereços ligados aos 2 adolescentes para encontrar equipamentos de tecnologia, em especial computadores e telefones celulares. Até agora, os 2 adolescentes foram alvo de busca e outros 2 estão nos Estados Unidos, ou seja, mataram o Orelha e foram para Disney. Não é exagero dizer isso, tá? Para uma viagem que, segundo conta, era pré-programada. Há um indicativo de que 4 adolescentes teriam praticado as pressões contra o cão e outros 3 adultos estariam envolvidos na prática de coação no curso do processo decorrente da investigação.
concluiu Ulisses. Comoção e manifestações nas redes sociais, moradores, ONGs e associações se manifestaram e pediram justiça pela morte de Orelha, que era cuidado pela comunidade havia cerca de 10 anos. Orelha fazia parte do cotidiano do bairro e há muitos anos era cuidado de forma espontânea por pessoas da comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém afetivo, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que ali vivem, pontuou a Associação de Moradores de Praia Brava. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também se pronunciou e afirmou que solicitou os mandados à justiça alguns dias depois das investigações começarem. É a nota do Jorginho Melo. E aí é o seguinte, deixa eu trazer algumas informações mais atualizadas. Os suspeitos tentaram afogar outro cachorro, que é o caso do cão Caramelo. Ele costumava andar ao lado de Orelha na Praia Brava, uma das áreas nobres de Florianópolis. Ele conseguiu escapar e foi adotado. Reportagem da Sofia Maier. Esse cachorrinho, gente. Eles tentaram matar 2 cachorros. Tá, não foi um cachorro só. Os adolescentes suspeitos de agredirem brutalmente o cão comunitário Orelha, que precisou passar por eutanásia em Florianópolis, também teriam tentado afogar outro cachorro conhecido por moradores da região de Praia Brava. Caramelo, como é chamado, costumava andar ao lado de Orelha. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, nas redes sociais o cão chegou a ser levado ao mar pelo grupo, mas conseguiu escapar. Após o episódio, ele foi adotado. Aí repetem as informações das outras reportagens. Eu quero ir para o último texto, que é o mais pesado de todos, que é da Maria Beatriz. E eu não vou falar, tá, porque é muito pesado, mas ela diz exatamente o que aconteceu com Orelha nesse carrossel. E aqui eles detalham as agressões, tá? Ele foi espancado brutalmente. E eu vou ler o texto dela, que tá muito bom e simboliza o que aconteceu. A gente vive tentando entender onde a violência começa, porque se identificarmos onde nasce essa erva daninha, talvez seja possível cortar o mal pela raiz. Mas no fundo a resposta é conhecida, a violência começa na certeza da impunidade, nesse poder disfarçado que ela confere, como se quem tudo pode passasse a tudo pertencer. Animais são, quase sempre, as primeiras vítimas da violência doméstica. Sobre eles recaem os primeiros espancamentos, as primeiras perseguições, as primeiras ameaças e humilhações. São alvos porque são menores, indefesos e porque não sabem falar para denunciar, e, sobretudo, porque a violência contra eles raramente gera punição à altura. A criança que hoje é protegida ao espancar e matar um animal tende a se tornar o adulto que dopa, abusa, atropela e mata acreditando estar no seu direito. É vergonhoso saber que existem jovens, como esses 4 no nosso país, mas é ainda mais vergonhoso constatar que existem pais, médicos, juízes, promotores, delegados e políticos. Os familiares desses jovens parece que são bastante abastados, dispostos a cobertar as vítimas, as violências cometidas pelos seus próprios filhos. Pedir justiça por Orelha é pedir justiça por todos nós, pelas pessoas em situação de rua esquecidas, humilhadas e agredidas, pelas mulheres dopadas, violentadas, desqualificadas e mortas, pelos trabalhadores desrespeitados, explorados, exauridos e expostos. Que nenhum cúmplice desses 4 assassinos saia impune. Como sempre, mais do que nunca, radicalize-se. Sofia, a palavra está com você. Não sei nem mais o que falar sobre esse caso. Pois é, não tem muito o que falar sobre esse caso, porque a gente tá falando de menores de idade. Então, isso já significa que, tecnicamente, eles são inimputáveis, né? Eles podem responder aí, no máximo, uma fundação casa, alguma coisa assim, mas eles não vão responder como adultos. E tá correto. Tá correto. Eu não sou a favor da redução da maioridade penal, também gente. não. Não contem comigo para isso. Esquece. Eu também não. Então, não tá errado isso. Agora, os pais desses adolescentes deveriam responder. Porque sim, isso é possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Alguns tipos de crimes, quando cometidos por menores, os pais responderem, porque sim, a partir do momento que eles não são responsáveis pelos próprios atos, os pais deles são. E se confirmar, a gente não tem a confirmação disso, mas se confirmar que realmente teve participação de pai tentando
silenciar testemunha, Hum. aí, meu amigo, esses pais têm que responder e responder por muita coisa. Agora, a partir do momento que os pais desses adolescentes ficarem sabendo do que eles fizeram, algo tem que mudar na educação desses adolescentes. Porque o caminho a gente sabe qual que é. O caminho é se começa com a violência contra esses contra animais e isso passar simplesmente impune. Com base nessa impunidade, a gente acabar criando adultos que vão repetir coisas igual ou pior. Com outros animais ou até com animais humanos, né? Até com pessoas. Então, e é isso. Não vejo muito mais o que falar diante disso. Mais uma coisa que dá pra gente falar diante disso. Gente, cuidar dos bichinhos que estão na rua, sabe? Dar casa pra eles, dar abrigo pra eles. Não dá pra a gente pensar que esses bichinhos aí, eles estão muito vulneráveis. Muito vulneráveis, eles precisam de cuidado tanto quanto os pets que as pessoas têm em casa. Sim. Eu gostei muito do texto da Maria Beatriz da Fonseca que eu citei no final. Ela é uma militante feminista, mas eu gostei do que ela falou da questão da certeza de impunidade, Sofia. O pessoal às vezes se pergunta como pessoas tão jovens capazes de uma crueldade. Não, mas essa violência é ensinada, essa violência, e é uma violência de classe também. Essa que é a questão. E aí os caras se sentem, o cara comete uma atrocidade dessa contra o Orelha, e disso para agredir um morador de rua é 2 minutos, Sofia. Porque eles são contra os indesejáveis, eles são contra as pessoas que estão na rua, em situação delicada, e contra os animais, sem dúvida nenhuma. Agora, uma pena é esse caso causar... Isso é uma coisa que eu repito muito. Eu acho, sem dúvida, que toda a comoção a respeito do Orelha é justificada. Agora, a gente precisa ter essa mesma comoção quando isso acontece com o ser humano também, né? Sim, sem dúvidas. Porque esse tipo de coisa acontece com seres humanos. Esse aqui é o Tem pior. morador de rua que foi ateado fogo, tem um monte de coisa. Teve imigrantes pretos que foram agredidos. E aí, cadê essa comoção? Eu sei que é bonitinho falar do Orelha, e de fato é um caso que nos choca, a mim chocou pelo menos. Mas a gente tem que ir pra cima disso. Olha só, deixa eu só fazer um último comentário correndo, o Grande Plínio. Não diria reduzir a maioridade penal, Pedro, mas sim depender do crime cometido. Meu amigo, o problema é o seguinte, com a atual situação dos presídios, eu não sou a favor de reduzir em hipótese alguma. Eu não quero jogar uma criança no sistema prisional que a gente tem hoje. Se você fizer uma reforma do sistema penal, eu pensaria, Sofia, mesmo assim, numa unidade separada. Mas isso só vai piorar a situação da criança. Esquece, entendeu, gente? Não se trata de ser antipunitivista. Vocês já me viram em cortes aqui, eu defendo punição. O problema é isso virar desculpa para depois exterminar a criança na periferia, tá? Que a ideia é essa. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos no pior corte de hoje. Os outros são melhores. Um pouco melhores. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.